Doutor Alexandre Biasi. É impressionante que o Bolsonaro fala dessa cloroquina. Ontem tem uma foto do Bolsonaro, eu vi uma foto do Bolsonaro mostrando a cloroquina para as emas. Eu não sei qual é o objetivo de mostrar a hidroxicloroquina para as emas, né? Ao que me consta, ema até agora não foi atacada pelo coronavírus. A ema olhando para ele, o Bolsonaro com a caixinha. Mas ele não larga aquela caixinha. Há muito tempo que eu venho dizendo, eu falei isso inclusive para o ministro Onyx ontem aqui, que os países todos que testaram a hidroxicloroquina disseram que o efeito dela é zero, é inócuo, não dá resultado. Agora, se o médico receita e o cara quer tomar, o problema é do cara, entendeu? Mas que não dá resultado, não dá resultado. Agora, se você começa a vender demais um remédio que não dá resultado, a pessoa abre mais a guarda e acha que pode pegar a doença porque tem remédio. Então, que fique bem claro aqui, não tem hidroxicloroquina, não tem azitromicina, não tem Redesivir, não tem Anita, não tem Ivermectina, nada disso tem comprovação científica de que esse bicho seja sensível a esse raio dessa doença, pelo menos em termos de controle de massa. Pode ser que dê resultado em algum outro caso, pode ser que isso tenha acontecido em algum outro organismo, mas as pesquisas com a ciência, pesquisas sérias, comprovam que esse remédio não funciona. Não adianta você tentar se expor para achar que vai ser internado, tomar esse raio desse remédio e que vai ser curado. Já está mais do que provado que isso não funciona. Foi feita uma pesquisa por importantes órgãos científicos de hospitais e a exposição que eu fiz agora, acho que foi a conclusão da pesquisa. No grupo de controle, então, ficou comprovado que a hidroxicloroquina mais a azitromicina tenham, na maior parte do grupo, produzido efeito que curasse a doença. Doutor Alexandre Biasi, que pesquisa foi essa que o HCO fez parte? Qual foi o grupo de controle? O senhor pode explicar e o resultado final da pesquisa? Bom dia, Datena, bom dia aos espectadores, obrigado pela oportunidade. Esse foi um estudo que foi conduzido ao longo de 3 meses em 55 hospitais no Brasil. Então, são médicos e profissionais de saúde que cuidam dos pacientes com Covid, mas que também buscam entender melhor como a gente pode cuidar melhor dos pacientes e descobrir as respostas, né? E essa dúvida sobre se a hidroxicloroquina pode ou não ser eficaz para pacientes hospitalizados com Covid é muito importante. Então, foi um estudo com 667 pacientes internados em hospital, então não são pacientes que estão em casa, são pacientes que precisavam ficar internados no hospital e que tinham formas leves a moderadas, ou seja, não estavam na UTI, não eram pacientes, na maioria dos casos, na UTI, eles estavam em enfermaria, sem oxigênio, precisando de um pouco só de oxigênio. E aí foi avaliado em 3 grupos, um grupo que usou hidroxicloroquina com azitromicina, um grupo que usou só hidroxicloroquina e um grupo que não usou nenhuma das 2 drogas. E esses pacientes foram avaliados e a principal avaliação, em 15 dias depois que eles tinham iniciado o tratamento, mostrou que a chance do paciente estar bem não tinha nada, nenhuma relação, não era influenciada de nenhum modo por ele ter usado hidroxicloroquina, ou seja, em 15 dias a quantidade de pacientes que estavam bem era similar em todos os grupos, não havia um efeito do medicamento no sentido de melhorar a evolução da doença. Ao que parece, doutor, é o mesmo que chegou à conclusão os Estados Unidos, apesar do Trump continuar defendendo esse remédio, não é? O que chegou o próprio governo francês, o Macron chegou a visitar o Didier Raoult, que foi quem colocou essa forma em pé. Ele pegou uma pesquisa que já vinha sendo desenvolvida pelos chineses e adicionou um antibiótico barato, né, porque esse antibiótico é para combater infecção, principalmente de pneumonia, e parece ter colocado o ovo em pé. O Macron chegou até a visitar esse cidadão lá em Marseille,
não é? Ele disse que alcançou um resultado ultra positivo, em grupo de controle razoável e tal, mas até a França já acho que não está usando mais esse protocolo. Chegou a usar o protocolo, mas já não está usando mais. E os principais institutos de pesquisa do mundo, que obviamente pesquisaram, como tantos outros remédios, a hidroxicloroquina, chegaram a essa conclusão que vocês chegaram. Eu estou enganado? O que a gente tem até agora, até há poucos dias, não haviam estudos adequados sobre isso. Esse estudo, por exemplo, que você mencionou, do Dr. Raoult, da França, não é um estudo razoável para responder essa questão. É como se você estivesse tentando entender o que está acontecendo, mas de uma forma totalmente incorreta. Então, isso gera conclusão precipitada. Então, até o momento, a gente não tinha um estudo feito de uma forma apropriada, né? Que se chama estudo randomizado. O que esse estudo envolvendo tanta gente, não, doutor? Envolvendo tanta gente. Durante um bom tempo, um grupo de controle muito maior e envolvendo tanta gente. Tanto em termos de tamanho quanto em termos da forma como ele é feito, que se chama randomização, isso é fundamental. Então, nesse sentido, esse estudo que nós acabamos de fazer e foi publicado, ele agrega muito, não só no Brasil, mas em todo o mundo, porque é um dos primeiros estudos publicados que mostra que realmente para esse paciente hospitalizado, de uma forma muito convincente, você não tem efeito. Você não tem efeito e, por outro lado, existe um aumento de alguns eventos adversos, né? Então, é uma informação importante que a gente tem expectativa que ajude os médicos e mesmo os gestores a tomar decisões sobre a melhor forma de tratar os pacientes. Qualquer remédio ele tem efeito colateral, mas a hidroxicloroquina, me parece que entre os efeitos adversos que o doutor citou, ela tem uma ação violenta em relação ao coração, ao sistema cardíaco, e coloca em risco demais, principalmente pessoas que são vulneráveis já com doenças cardíacas, com pressão alta, com arritmia. Parece que esse é um dos principais efeitos colaterais, não, doutor? Exato. Toda medicação, né, Datena, ela tem evento adverso. Todo remédio para um ou outro azarado, e você nunca sabe se é você que vai ser o azarado, pode ter um problema grave. É claro que pessoas que já têm uma doença mais séria, um problema cardíaco de base, têm maior risco, mas mesmo pessoas às vezes que não têm, podem ser um azarado que vão ter um problema. Então, a partir do momento que você tem o remédio, ele só compensa ser utilizado se ele funciona para a doença, porque senão é como você pagar um ingresso para entrar no cinema, ou seja, você vai ter um custo, mas você não vai ter benefício nenhum e não vai ver filme nenhum. É mais ou menos o caso, quando você tem um remédio que não funciona, você sempre paga um preço, você sempre vai ter um ou outro paciente que vai ter problemas. Pode não ser muitos, e é lógico que a gente não usa, medicamentos não são aprovados quando eles causam muitos problemas. A hidroxicloroquina já é usada há muitos anos, ela não causa muitos problemas, mas alguns pacientes terão problemas. E se você não tem uma utilidade da medicação para tratar a doença, a única coisa que sobra é que um ou outro paciente vai ter algum problema por causa dele. Ela não causa muitos problemas porque, talvez até por isso, né, apesar de que nesse estudo deve ter sido comprovado o que o senhor está dizendo, mas é que ela é usada para casos muito específicos, né? Malária, lúpulos, são doenças que não são doenças de massa. Então, também acho que não há um estudo comprovado dos efeitos todos que esse remédio causa. Agora, sendo usado em larga escala, eu ouvi dizer que o governo tem um estoque aí enorme de hidroxicloroquina. Porque quando foi anunciado que a hidroxicloroquina era a salvadora da pátria, ela sumiu das prateleiras. Boa parte do responsável pela hidroxicloroquina ter sumido da prateleira foi o governo. Então parece até que o governo quer desencalhar esse negócio aí para não ficar lá com o estoque que tem. Não é esse o objetivo. Acho que o Bolsonaro tem até boa intenção, porque ele acha que está sendo curado pela hidroxicloroquina, mas se ela não tem efeito, ele presta um desserviço à população, defendendo tanto esse raio desse remédio, que agora, por estudo científico, está provado que realmente não tem ação efetiva sobre a doença. A única saída que nós temos é porque até agora algum remédio se apresentou positivo aí no combate dessa doença. Outros remédios foram testados
além da hidroxicloroquina e azitromicina, nesses grupos de controle, doutor? Então, realmente, no caso da hidroxicloroquina e azitromicina, claramente, para o paciente hospitalizado, além do nosso estudo, há outros estudos, principalmente um estudo inglês muito bem feito, que também mostrou que não tem eficácia. Esse ainda não foi publicado, mas ele não do modo, vamos dizer, que segue os ritos normais da ciência, mas já foi apresentado, as pessoas já conhecem o resultado, mas não foi publicado no periódico médico ainda, também mostra que não funcionou. Agora, outras medicações são promissoras. A gente tem alguns medicamentos, como, por exemplo, corticoide, que podem ser úteis para esses pacientes. Significa que ele cura a doença? Não. Mas ele pode ajudar alguns pacientes, principalmente, mas especificamente, não é qualquer paciente, é especificamente paciente internado e que esteja em situações um pouco mais sérias, precisando de oxigênio. Ou seja, não quer... Era essa a minha dúvida. Era essa a minha dúvida. Era essa a minha dúvida. Por exemplo, usar aí nos 2, 3 primeiros dias da doença, será que pode ter algum efeito, esse tipo de associação aí? Porque o estudo foi feito com pacientes internados, não foi? Exato. Toda medicação em corticoide, definitivamente, ele não é exceção, ele traz evento adverso. Então, para paciente que tem formas leves de doença, mesmo hospitalizado, não funciona. Muito menos o paciente que não está grave quanto ser hospitalizado. Então, você só vai ter problemas se for utilizar. O risco é maior, né? O risco é maior. E claro, normalmente tem... Não, e normalmente tem gente que comprou o remédio e está usando sem acompanhamento médico, que é uma loucura, que até aspirina pode matar. Eu acho que o estudo que o senhor falou, acho que já foi publicado anteriormente no New England Journal of Medicine. Já foi publicado esse estudo, uma das melhores revistas médicas do mundo. Eu achei aqui numa pesquisa rápida que eu fiz e que meu amigo Dr. José Eduardo Bernardes tinha mandado para mim sobre esse estudo inglês. Bom, doutor, para encerrar, a nossa esperança é a vacina, né? O que é que a nossa classe médico-científica tem de esperança dessa vacina surgir? Já diz a Organização Mundial de Saúde que, primeiro, que acho que nunca foi feito um esforço tão grande para se conseguir uma vacina como agora, né? Até laboratórios que não abriam as suas pesquisas estão se associando para a produção da vacina, né? Mas dizem que só vai poder ter um resultado favorável e com aplicação em massa a partir do ano que vem, talvez meados do ano que vem, fevereiro, março, sei lá. O senhor acredita numa fase emergencial que estão estudando lá em Oxford, de aplicação dessa vacina em pessoal médico, em grupo de risco? Estão falando até em outubro. O senhor acredita nisso ou o senhor é menos otimista? Bem, eu sou otimista em relação ao fato de que a ciência não tem apostado num caminho só, tem apostado em vários caminhos, né? Vacinas é um potencial caminho e seria talvez o melhor de todos, porque aí você evita que as pessoas contraiam a doença. Vários estudos estão em andamento. Acho que ao longo desse ano, começo do próximo, a gente vai ter os resultados dos primeiros. E existe a possibilidade de que algumas funcionem. Não dá para ter certeza, mas é possível. O outro caminho são antivirais. Vários estudos estão testando outros antivirais que podem funcionar para esses pacientes. Então, a gente tem expectativa, sim, de que ao longo desse ano, a gente não comentou, o Remdesivir é o que funciona para paciente internado grave, não é qualquer paciente. Não está disponível ainda no Brasil, mas já aponta um caminho. Aponta que você tem outras medicações que atuam no vírus, que também podem funcionar. Então, tenho certeza aí que nos próximos meses a gente vai ter algumas novidades e vão nos ajudar. Embora, de novo, o que realmente interessa para as pessoas é nem contrair a doença em primeiro lugar. Né? Não adianta você querer tratar depois que está doente. Né? Melhor é você se prevenir e pronto. Se você tiver um medicamento que pelo menos reduza o efeito do vírus, o Remdesivir, por exemplo, o senhor citou, já foi citado pelos norte-americanos também, no mundo inteiro. Se você tiver um antiviral que reduza o efeito do vírus até ser descoberta a vacina,
que não imunize, que não cure, mas que reduza o efeito do vírus a ponto de não provocar morte ou sequelas graves, né? Até que a vacina seja descoberta, já está bom demais. Não precisa ter um remédio para a doença, mesmo porque remédio não é assim que se descobre, não é tão fácil assim. Mas, de repente, pode aparecer um antiviral que mantenha o vírus sob controle de uma forma latente, cujos efeitos sejam menos graves, não levem nem a sequelas graves e nem à morte, até que surja a vacina para imunizar todo mundo. É mais ou menos essa a tese, não, doutor? Se aparecer um remédio, é claro que seria fantástico. Quem descobriu o remédio vai ganhar um Nobel de Medicina por vários anos seguidos. E remédio se descobre assim mesmo. De tudo que o Bolsonaro falou, a única coisa que ele está certo é isso. Às vezes você está pesquisando, a maioria dos remédios você está pesquisando por uma coisa e o efeito colateral do remédio cura outra. Então, a gente torce também para que se descubra um remédio, para que pelo menos mantenha os efeitos do vírus sob controle, não leve à morte nem sequelas mais graves até que nós encontremos a vacina, não, doutor? Sim. Uma das coisas que eu percebi assim, durante a pandemia é que a gravidade do problema, a grande crise que isso gerou, ao mesmo tempo criou oportunidades e de que as pessoas mostrassem um lado muito bacana. E um lado muito bacana das pessoas por exemplo, a gente tem grupos de pesquisadores como a Coalizão acabou se formando, esse grupo nosso, que são vários hospitais, várias instituições de pesquisa. Grupo grande e capaz. Que se unem para fazer pesquisa, ao mesmo que cuida bem dos pacientes, mas para gerar informação que ajude a cuidar melhor dos pacientes que vêm na sequência. E aí esse grupo, ele está realmente empenhado em encontrar respostas, e se você não... Infelizmente, a gente não conseguiu encontrar na hidroxicloroquina uma solução boa, mas a gente tem muita confiança que tem outros antivirais, a gente está pesquisando isso, que poderão ser úteis e que é mais ou menos como foi o HIV, quando surgiu a primeira medicação, a AZT, a zidovudina, ela sozinha não resolvia o problema. E depois foram surgindo outras e outros, mas que tinham um efeito moderado, não era a cura, mas juntando uma com outra. Hoje a gente tem pacientes com HIV que basicamente vivem com a doença, mas não vão morrer por causa da doença. Enfim, quer dizer, você tem um coquetel, um conjunto de medicamentos que podem ajudar, por causa do coquetel. Então, é bem possível que para o coronavírus, para o Covid-19, nós tenhamos soluções similares, que a gente tem à disposição ainda esse ano. Lógico, a gente está pesquisando, isso não é alguma coisa que a gente está falando para as pessoas saírem fazendo associações de uma série de medicamentos que podem causar mais mal que bem. Mas, por outro lado, é importante que as pessoas entendam que é muito generoso da parte dos pacientes, como tem sido dos que participaram dos estudos, que além de serem cuidadas, que elas participem de pesquisas, porque isso ajuda além de elas serem bem atendidas, de melhorarem, porque a maioria dos pacientes com Covid-19 acaba melhorando, a gente fica muito feliz com isso, mas que eles ajudem a cuidar do próximo paciente que vai chegar na sequência. Isso é feito por meio da pesquisa, né? E a gente tem muita expectativa, assim, de que esse ano, com a união das pessoas, com a união das instituições de pesquisa, com esses vários hospitais que formam a coalizão, o meu é só um deles, mas são várias instituições. Hoje eu estou aqui sendo porta-voz, outro dia vai ter um outro hospital, uma outra instituição falando do mesmo estudo, dos mesmos pacientes, os pacientes que se solidarizam, são generosos. Isso a gente vai construir num futuro um pouco melhor, né? Acho que esses exemplos bons surgem no meio da crise. O exemplo do guarda que o senhor mostrou antes, o policial, que dá um super exemplo bacana de civilidade. Essas coisas são muito legais, acho que inspiram as pessoas a melhorarem, a fazer a coisa certa. Doutor Alexandre, um prazer falar com o senhor e parabéns pelo trabalho desenvolvido aí no HCO, que ajuda muita gente. Abraço grande, doutor. Obrigado, Atena. Um grande abraço para você e para os espectadores.